gravado nos enfáticos estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que vende chipa no iFood. Esse é o seu podcast Direito do Mato. Aqui é Fabrício Brown e a bucéfalo ofertado não se perquire a arcada ortodôntica. Que? A cavalo dado não se olha os dentes. Nossa, velho, bicho. Tá, aqui é Vinícius de Almeida e a beleza está nos olhos de quem bebe. Direto de Dourados, Mato Grosso do Sul, lugar onde pior quer dizer verdade. Eu sou o professor Fernando Machado. Nunca deixe que te digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem. Irmãos e irmãs, hoje temos a honra de receber aqui em nosso estúdio, para gravar este episódio do Direito do Mato, a professora do curso de Direito da Unigran, professora Juliana Moreira. A professora Juliana, que ela é egressa da Unigran, possui mestrado em Educação, ela é leitora, roqueira e apaixonada pelas palavras. Seja muito bem-vinda, professora Juliana. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Confesso que estava ansiosa por esse convite. 2021 não passaria sem que eu cobrasse de vocês a minha presença aqui. Sério mesmo, assisto, vejo vocês no YouTube e também acompanho os podcasts sempre que vocês lançam. Quero parabenizá-los pela iniciativa e tenho certeza que tem contribuído muito para a formação dos nossos acadêmicos e de todos aqueles que querem saber um pouco mais sobre o direito. Essa parte eu não sei se eu concordo, se realmente está contribuindo para a formação ou para a deformação dos nossos Está sim, está sim. O momento está sendo divertido. Muito obrigado, professora Juliana. E aproveitando aqui o gancho, pessoal, segue a gente aí nas redes sociais, acompanhe o Direito do Mato lá no Instagram, também no Facebook, e ouça todos os episódios, e inclusive esse episódio especialíssimo lá no Spotify, e também assista os episódios completos e os cortes lá no YouTube. Com a força de vocês que esse projeto está evoluindo cada vez mais e mais. Então, muito obrigado por esse apoio, e também a gente não pode deixar de agradecer a Unigran por oferecer esse estúdio fantástico aqui para a gente conseguir gravar o podcast, e o nosso mestre Paulo, que está toda hora aí salvando a gente em todos os momentos. E lembrando também da nossa parceria com a rede de supermercados Dois Irmãos, que você consegue lá adquirir os nossos produtos, camisetas, chaveiros, pastas e, em especial, a nossa xícara, né, ou caneca do Direito do Mato, onde você pode, então, brindar com deliciosos cafés. Eu já tenho a minha. Viu? Então, e hoje, especialmente com a presença da professora Juliana, que é da área da linguagem e da argumentação, nós vamos falar sobre isso mesmo, né? A tal da linguagem e argumentação jurídica, se é que há realmente uma linguagem e argumentação jurídica própria. Boa, professor Fabrício. É importante lembrar que não existe linguagem jurídica, nem argumentação jurídica, sem língua portuguesa. Muitos acadêmicos, muitos profissionais do direito chegam, né, imaginando que vão aprender uma outra língua e sem nenhuma base do português. Fala latim, né? Muitas pessoas chegam ao curso, eu que acompanho os acadêmicos desde o primeiro semestre, imaginando que vai ser uma construção de uma outra língua. Não, é a mesma língua, só que ela tem uma ciência específica na qual você vai montar sobre a sua base da língua portuguesa o seu conhecimento jurídico. E muitas vezes o aluno sente a dificuldade não de interpretar um texto, mas exatamente de saber a diferença. Você vai pegar a língua portuguesa, que por si só é uma ciência, e vai unir a uma outra ciência, que é a ciência do direito. Essa é a grande questão que muitas vezes os acadêmicos esquecem. Não adianta chegar aqui sem a base, porque a base é uma construção, não é? Como você construir uma casa. Se a base não for boa, o final será trágico. Então, muitas das dificuldades vêm daí, não vêm nem dos textos jurídicos que são mais elaborados, mas porque são elaborados com uma linguagem científica. E os calouros, especialmente, eles chegam, às vezes, com carência quanto à língua portuguesa,
Aí eu falo para os meus alunos, vocês precisam ter vocabulário. Eles falam, professor, mas é contagioso isso? Mas não, é bom que você tenha um vocabulário, adquirir, né, todo esse vocabulário. O direito, especialmente hoje em dia, a questão da linguagem, eu digo que ele não tem se modernizado, ele tem buscado ser mais acessível, né? Até o nosso atual Código de Processo Civil, ele busca uma acessibilidade na linguagem para que essa linguagem seja acessível a qualquer um que também não seja da área jurídica. Senão, se a gente fica no juridiquês e se torna incompreensível, não é? Aqui um ponto que nós temos que definir também é que existe uma linguagem técnica que se refere àqueles conteúdos, àqueles conceitos, àquelas expressões que são próprias de qualquer área do conhecimento, e que linguagem acessível não significa necessariamente ser uma linguagem vulgar ou uma linguagem de senso comum, né? Então, o que nós, enquanto professores, sempre defendemos é que a informação, seja, independente de qual seja a informação, ela deve ser acessível. Então, inclusive, esse é um dos objetivos do podcast Direito do Mato, é levar a informação jurídica de um modo um pouco mais democrático. Por quê? O que seria essa linguagem mais democrática? Aquelas expressões que elas podem ser traduzidas por um outro termo mais compreensível, que não prejudique a construção daquela frase ou daquela frase, ela pode ser utilizada, né? O que acontece muitas vezes é que no direito há ali uma vontade daquele que opera de mostrar talvez uma sabedoria ou um conhecimento mais aprofundado, procurando palavras o mais complicadas possíveis, acreditando que aquilo irá enriquecer o texto. Um exemplo, né? Você pode falar para o cliente, para dar mais garantia àquele contrato, que é necessário uma garantia fidejussória. E para a validade desta garantia, requer-se a outorga uxória. Traduzindo, você precisa de uma fiança e que a esposa da pessoa assine junto. Né? Mas você conseguiu falar um monte de coisa e ninguém entendeu nada, né? Mas impressiona, né? Impressiona. O interessante disso é que parece que a gente está então tendo essa mudança, onde a preocupação já não é mais tanto quem dá a mensagem, mas quem recebe essa mensagem. E aproveitando uma fala do professor Juliano, que eu acho bem interessante, é que o direito realmente precisa dessa base da língua portuguesa, porque a interpretação é o que a gente faz. Quando a gente vai estudar direito constitucional, tem uma preocupação muito grande com essa ciência da interpretação, essa hermenêutica. Então, basicamente, sem português, sequer existe o direito, sequer existe a forma como a gente pode atuar. E aí tem também essa preocupação da gente tornar mais acessível para as outras pessoas e não ficar nesse mundinho. A primeira fechado. parte da hermenêutica, da interpretação, é a gramatical sempre, né? Você fazer a interpretação gramatical, o sentido e o alcance de acordo com a gramática ali, para depois você, na teleológica, na sistemática e tudo, mas você começa pela gramática ali, o sentido e o alcance de cada uma das palavras e como que elas estão relacionadas naquela sentença, naquela frase. E é importante lembrar que não é qualquer interpretação, não é o que eu acho, porque a interpretação não é o que eu acho. A interpretação vem do conhecimento do todo, da filosofia, da doutrina. Não é interpretar da minha forma, é o que eu penso. Não, é o que eu penso a partir do que os autores renomados, os meus antecessores, os consagrados acadêmicos já disseram sobre o assunto, já escreveram. Porque senão, fica também, você monta o seu pensamento numa interpretação completamente. A minha avó disse. Quer dizer, se a sua avó escreveu lá o livro de direito, beleza, sua avó é uma referência. Agora, caso contrário, você precisa buscar nos grandes. Eu sempre digo que nós precisamos andar com os grandes para ser grandes. Caso contrário, seremos medíocres. Não é o X que lê o Y, é o Y que me importa, então, porque ele é o primeiro. Se ele é a base, eu tenho que construir meu conhecimento a partir dessa relação. E na língua é muito interessante essa questão, porque muitos acadêmicos, isso não só do primeiro semestre, não é? Às vezes tem uma resistência em entender que interpretar não é o que eu penso, é o que aquele texto me leva a pensar, não é concordar, não é? As pessoas brigam com os autores. Mas eu acho que isso hoje
Isso eu acho que hoje é uma briga, Juliana, da sociedade, né? Sim. Porque as pessoas estão lendo as coisas na internet e estão interpretando aquilo que elas querem tirar da lição, e não necessariamente o que é. É a falta do critério. Para você interpretar, você precisa ter critérios. Na maior parte dos concursos públicos, provas e afins, você tem lá a pergunta: qual é o sentido do que está no texto? Porque se fosse o que eu entendi, a questão seria aberta, não teria 5 alternativas e uma correta. Então hoje, e a gente precisa pensar nisso, né? Porque se é só a minha experiência de vida, então eu vou lá e escrevo o livro, e aí a minha experiência tem validade, porque nós estamos falando de ciência, palavra tão cara hoje em dia. Nesse ponto, aqui é uma ressalva importante para quem é acadêmico de direito, e em outras áreas também, é que as bancas de concurso público têm mudado a forma de avaliação. Por quê? Há um tempo atrás, fazia-se ali uma pergunta: qual é o prazo prescricional para tal instituto? Você ia ali na opção e marcava 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Você marcava ali. Com a concorrência, com o aumento da concorrência, e, consequentemente, com o aumento da exigência dos concursos públicos, a grande maioria dos concursos públicos hoje utilizam perguntas que exigem não apenas o conhecimento jurídico, mas também a capacidade de interpretação, que é o que acontece, por exemplo, com a OAB. A prova da OAB ela não traz mais questões fechadas. Qual é o conceito de tal item? Ela vai trazer uma situação, ali com os Caio, Tício, Mévio, né? Aqueles personagens, vai trazer uma situação ali que envolve muitas vezes 2 ou 3 institutos jurídicos diferentes, vai exigir que o aluno faça um processo de interpretação para que então ele possa responder qual é a alternativa correta. Por esse motivo é que uma das melhores formas de estudo para a prova da OAB é resolvendo questões de provas anteriores, para que você crie, então possa treinar aí, criar esse hábito de responder às provas que envolvem a análise de situações hipotéticas formadas ali pela banca examinadora. E se você vai para a guerra, conheça o seu inimigo. Aí você fala para os acadêmicos: você vai conhecer seu inimigo. Então você não vai fazer uma prova sem antes saber como é que é essa prova. Você pega provas anteriores e vai estudar, para não chegar perdido lá. E, Juliano, você comentou que, com o Fabrício, vocês comentaram que tem esse problema da sociedade em relação a interpretar. Quando, por exemplo, o calouro ele ingressa no curso de Direito, ele já se depara, então, com a disciplina de língua portuguesa, argumentação. Como preparar ele para essa interpretação sem levar ao pessoal? Assim? Eu acho que uma das questões mais importantes é você reiniciar a mente do calouro. Mudar o mindset, diria Fernando, nosso coach. Sim, usando aqui os estrangeirismos maravilhosos da nossa língua, você tem que reiniciar. Ele tem que repensar a relação dele com a comunicação. Eu costumo dizer que o direito, há bastante tempo, já não é uma ciência só para aqueles que fazem parte dela. O direito, a partir do século XX, principalmente, com tantas mudanças estruturais e sociais, mudanças políticas e econômicas, o direito agora é ponte. Quer dizer, eu, como articulador do direito, eu preciso me fazer entender. Ninguém tem a obrigação de me entender. Eu tenho que ser entendido. Se eu quero que a pessoa me entenda, sou eu que tenho que dar os caminhos para que ela me entenda dentro da ciência. Então, essa relação do calouro, principalmente, com a linguagem, ela precisa ser assim retomada. Né? Muitas vezes as pessoas pensam assim: português é chato, português é difícil. Difícil é chinês, que você tem que 5 anos para aprender os ideogramas. 2 anos se você for um aluno aplicado, eu digo em termos de aprendizado, não é? Então, as línguas, para os nativos, elas são difíceis sempre, porque ela tem um conteúdo emocional. Você aprende a língua primeiro na relação emocional. Tanto é que ela é língua materna, remete a um acalento, remete a uma emoção. Aí quando você entra na escola, você começa a racionalizar. E como que você racionaliza a emoção? Então, por isso, quando você começa a organizar a língua, ela se torna, é muito difícil. Né? Eu costumo brincar que você aprende na sua casa
que você tem uma mesa. Chega na escola, a professora diz que aquilo é substantivo. Mas como que é isso? Na minha casa é mesa, por que aqui na escola é substantivo? Então, é aprender que quanto mais você vai se inserindo em círculos diferentes, vai se exigindo uma relação diferente com a língua. Porque se fosse só a gramática, que é uma reclamação constante, era fácil, vamos estudar. Você pega o livro de gramática, estuda o livro, no final do ano vem e faz uma prova. Mas não é. A língua é viva. Ela faz parte de todo o processo de comunicação. Se você não sabe ser entendido, dificilmente você consegue se comunicar. E aí entra essa questão das redes sociais. Muitas vezes há uma falha em algum elemento que compõe essa comunicação. A mensagem foi mal escrita, a sua referência não é a mesma de quem escreveu. Então, você tem também que adequar todo esse processo ao seu público. Mais do que nunca, o século XX nos mostrou que o público precisa entender o que eu estou falando. Então, cabe ao interlocutor, cabe ao remetente fazer-se entender, cabe ao orador. Por isso, até que esse movimento de, digamos assim, de mudança na relação da linguagem jurídica tem o seu principal ponto no século XX. Porque entende-se que o direito ele é fundamental para a cidadania. Se eu não entendo os meus direitos e os meus deveres, eu não sou cidadão. Professora Juliana, qual é o impacto, aqui contextualizando, nós temos uma situação hoje em que a linguagem como um todo, ela está se tornando secundária na comunicação. Uma criança consegue operar um celular, um tablet, porque ela, pela identificação visual, ela consegue operar. As pessoas conseguem se comunicar hoje quase que totalmente por meio de símbolos, né? Ou pelas figurinhas ali do WhatsApp, né? Eu sou fã disso. Quase ninguém mais escreve, né? Qual é o impacto que isso pode trazer para a língua, para o uso da língua portuguesa como um todo? Acredito que a professora já tenha visto alguém escrevendo em um texto, vai escrever a palavra aqui, coloca o A, o K e o I, né? Então, trazendo essa linguagem ali, esse dialeto das redes sociais, trazendo para, por exemplo, uma redação, né? Qual que pode ser o impacto disso no longo prazo e como é que isso pode ser, talvez, não digo evitado, mas como é que isso pode ser, como é que isso pode não interferir na comunicação escrita? Essa é uma questão que, nos primeiros momentos da minha relação com acadêmicos, nós trabalhamos. Porque nós precisamos entender que linguagem é tudo aquilo que é usado para a comunicação. Símbolos, imagens, existem as linguagens, por exemplo, as cores são linguagens, não existem lá o estudo de cores, a cromoterapia, isso também é uma linguagem. Então, a primeira questão é a adequação. Se eu estou num momento informal, no meu WhatsApp, com um amigo, ótimo, vamos usar muitos símbolos, vamos diminuir as palavras, vamos abreviar o que a gente puder. Agora, quando eu estou no meu trabalho, escrevendo um texto para o meu chefe ou para um colega, um cliente, eu preciso entender que aquele momento não é adequado para isso. Essa questão que eu disse anteriormente do reiniciar é exatamente fazer com que as pessoas pensem adequação da linguagem. Eu estou lá na roda de tereré, né? Eu posso utilizar a língua de uma maneira mais solta. Se eu estou no trabalho, ela precisa ter técnica, precisa ser concentrada. Se eu estou no WhatsApp, eu posso usar símbolos e signos, dentre outras questões. Porque a linguagem é tudo. Da forma que eu me visto, da forma que eu falo, tudo é uma linguagem. Porque a linguagem, ela tem uma relação de identidade. A gente não pode esquecer que as primeiras formas escritas de linguagem são ideográficas. Algumas línguas continuam ideográficas até hoje, as orientais, né? Japonês, coreano, chinês, são línguas ideográficas. Elas têm um sentido do que você quer dizer. Não é uma palavra para uma relação. É muito interessante você olhar, por exemplo, o japonês. A palavra amor, ela não existe. Porque ela tem uma base.
Simples, é um desenho. Agora, se você coloca uma barrinha a mais, amor de mãe. Dependendo do que você acrescenta em cima daquela base, você está falando de um amor determinado. A ideia do amor, não é? Simplesmente, ele é mais contido, você precisa ser mais específico. Então, o homem, ele começa a se comunicar a partir dessas relações ideográficas. Então, linguagem é tudo. Outro ponto também é que muitas vezes o aluno ele acaba reclamando e diz que o professor é chato quando o professor faz alguma correção. Aí eu já ouvi isso, né? Fala, mas a prova não era prova de português, né? Porque quando vem lá que a lei foi refogada, ou, por exemplo, o plural parece que ele não é mais necessário, né? 8 maçãs, 5 real, você consegue comunicar da mesma forma, né? E se você coloca o S para o aluno se ofende um pouco, né? Quando ele escreve que as leis que tratam do assunto, né? O que é importante para o aluno entender é essa questão da linguagem informal, da grafia incorreta. É importante que o aluno entenda que existe a gramática normativa. Quando você está lidando com uma ciência, seja o direito, seja a biologia, seja qualquer ciência, você precisa seguir a norma. E a norma diz que é preciso que você escreva as palavras com acentuação, que é outra questão que está caindo em desuso. Depois da nossa reforma ortográfica, a sensação que dá é que vamos deixar tudo sem acento. Para não errar, deixa sem. Para não sem, errar, né? deixa sem acento, que tá bom. Essa questão de confundir exatamente a fala com a escrita. A língua portuguesa, nenhuma língua no mundo você escreve como fala. Isso já é uma mentira. Se você tentar escrever a forma como você pronuncia, escreve como fala, já está errado. Porque você vai... A fala, a fonética, ela é diferente da escrita. Então, você não pode simplesmente achar que não, mas vai entender as leis. Não. A gente faz isso com os alunos para forçar que eles saiam do comodismo e melhorem de alguma maneira. Se não é pelo amor, é pela dor. Eu coloco no plano, no aviso da prova ali, erros no vernáculo serão descontados na forma do plano de ensino. Não raro o aluno pergunta, professor, o que é vernáculo? Né? Mas é proposital o vernáculo ali, para forçar ele ter a curiosidade de descobrir uma palavra nova, sair do comodismo. Tem uns que não vão, né? O que é interessante na questão objetiva para o aluno, você colocar a palavra defeso, né? Defeso, né? Essa palavra aí, você já 80% o aluno já... Mas até o STF estava discutindo se defesa era proibido ou não era. Então o aluno agora pode ter essa dúvida. Você quer causar mesmo? Escreva gravidezes. Gravidezes existe, é o plural de gravidez. A hora que você escrever metade... mais vai dizer, olha, achei um erro no texto. Não vai ser igual aquele comentarista de futebol que falou, o juiz não se atentou para a gravidez da falta. ou você coloca na questão, né? Você coloca, assinale a alternativa incorreta. Aí você começa, letra A, é falso afirmar que, né? Ali você, o aluno, já desmaia, ele não consegue, né? Exato. Dois negativos. E uma questão muito interessante... Só para contar, uma vez eu fiz assim uma questão, depois eu não conseguia fazer o gabarito, eu tirei essa questão da... Anulou. Pro réu. Então vai aquelas afirmações, né? A primeira afirmação, por que a segunda afirmação? Então a primeira confirma a segunda, a primeira é falsa, a segunda não sei o que, aí no final, qual que é mesmo que eu tinha que marcar? Uma dica, faça primeiro a questão correta, a alternativa correta. As outras, daí não importa. Você só troca a vírgula de lugar. Dica. Aí vai ter... E é interessante essa questão que você citou aí do desconto do português, que não faz muito tempo, não. Em termos históricos, 20 anos, nada, né? Há 20 anos, a obrigação pura de corrigir português era só do professor de português. Muitos professores imaginavam que não era função dele. Não, problema do professor de português. Então, depois, no final já do século XX, que isso foi criando, os professores, claro, né, foram sendo formados também, porque na década de 1990 entrou a obrigatoriedade nas universidades. O aluno tinha que fazer 6 meses de língua portuguesa independente do curso. Ou educação física. Tinha essa possibilidade. Então, não importa o curso,
você tinha que fazer. Isso eu me recordo quando eu estudava lá em Amambai, que a professora, a professora concursada, ela ficava mais de licença, né? Ela tinha alguns problemas de depressão e síndrome do pânico. Aí vinha a professora substituta, ela ia lá, escrevia, e ela escrevia de forma bastante errada, né? E eu acho que era por isso que eu não tinha amigos na escola. Eu dizia, professora, tal palavra está errada, né? E ela dizia, eu sou professor de geografia e não de português, né? E hoje... os alunos, pro besta, né? Tomou um na cabeça, né? E a culpa, eu errado era eu, né? Da história. Tanto é que hoje você vê em todos os currículos de todas as instituições de ensino superior, você tem que fazer disciplinas das licenciaturas. Você tem que fazer língua portuguesa. Porque, na verdade, é um trabalho em conjunto, porque todos usam a língua portuguesa. Não é só o professor de português. O professor de matemática usa português para perguntar. O professor de direito usa o português. Para tudo. Não é? Para tudo. Então... Porque a linguagem, assim, o pessoal que quer entrar no curso de direito e etc., e começa a assistir, né, Suits e outros seriados... Que o Paulo já está assistindo, né? Está maratonando, né? Maratonando o Suits, já está quase um Harvey Specter, né? Vamos dar um spoiler aqui. O nosso direito brasileiro, ele é basicamente escrito, né? Não, são poucas as situações em que a gente precisa, perante o magistrado e etc., argumentar de forma oral. Mas o domínio é importante, porque você vai para a advocacia, você vai tratar com colegas e etc. O primeiro encontro é através da comunicação oral, da forma verbal. A gente precisa verbalizar aquilo. E saber diferenciar, né? Há duas maneiras, enquanto você está tratando com o cliente, etc. e tal, e depois quando você está tomando cerveja com os amigos. É praticamente duas pessoas em uma só, tem duas personalidades, parece. Tem que, né? Você vai fazer uma audiência, você se dirige de determinada maneira ao colega. Um alter ego, né? Diria Sidney Sheldon, né? E aí você fica pensando como, né, ali a maneira tratativa e tudo mais. Primeiro, questão de respeito ao local e para você conseguir aquilo que nós, aqui como advogados, a gente quer convencer. Claro. O advogado, quando ele está falando, ele quer convencer a outra parte. Sim. Então tem essa diferença de saber lidar com isso. E também saber colocar tudo aquilo que a gente pensa no papel de forma clara, precisa, concisa. Hoje nós temos um agravante nesse sentido, que é o processo eletrônico. E a leitura na tela do computador, ela difere muito da leitura no papel. Aqui eu posso dar um depoimento histórico, como você diz, né? Claro. Porque eu passei pelo processo, né, da máquina de escrever, estou no eletrônico. Não que quando eu comecei a advogar eu usava máquina de escrever, já era computador. Mas como eu comecei como estagiário, na verdade não, office boy, no escola de advocacia aos 14 anos. Como se diria lá em Amambai no tempo que o diabo era guri, né? Isso. Nessa época aí, então, aos 14 anos, o processo sofreu ele era tudo no papel, ainda se usava máquina de escrever, por mais que algumas fossem elétricas ou eletrônicas. Não, você não tinha o computador e a facilidade do copia e cola. Internet ainda era uma realidade que iam inventar, não é? Então, tudo no papel. Uma coisa que eu percebi com o passar do tempo é que com o processo digital e com a internet, as peças processuais desnecessariamente ficaram muito longas. Porque o advogado ele tinha que fazer na máquina de escrever, ele não podia errar. O juiz tinha que fazer a sentença, o assessor ele não podia errar. Então ele procurava passar tudo o que ele queria sem enrolar. Senão ele ia perder muito tempo ali. Não tinha como, se ele queria citar uma jurisprudência, ele tinha que pegar o repositório jurisprudencial que vinha em livro, achar o livro, copiar aquilo na máquina, não ter nenhum e seguir adiante. Então ele citava a melhor jurisprudência, ele não copiava e colava 20. Né? Ele citava o melhor trecho da doutrina, ele não juntava 30 doutrinador ali. Então, o que aconteceu foi que as peças processuais desnecessariamente ficaram muito longas. E aí outro ponto, aí é uma questão até mesmo cerebral, a leitura na máquina tende a ser uma leitura mais desatenta. Exato. Então, se você coloca muita informação, a tendência é que a informação necessária ela acabe passando
ela acaba passando sem que aquele que tem que ler aquela informação possa ter acesso, né? Nós já tivemos situações de petições de iniciais muito longas, que o juiz determinou a emenda inicial para que o advogado ele resuma a sua petição inicial, tendo em vista que ela dificulta a defesa do outro advogado, né? Porque eles fez até inclusive uma citação lá da ONU, que segundo a ONU, qualquer texto com mais de 50 páginas é considerado um livro. Então ele teria escrito um livro e não uma petição inicial. Teve um caso curioso há cerca de 2 anos. Um advogado recém-formado mandou a petição inicial de 200 páginas. Ele já quis falar assim, já vou mandar todo o processo, 200 páginas. Então, e aí você... Voltando aqui, agora me perdi no meu raciocínio. Esse advogado, ele tem que pensar primeiro, e eu falo isso para os acadêmicos durante as aulas. Quando você vai escrever como advogado, a gente escreve para 2 pessoas, ou para nós mesmos ou para os outros. Para nós mesmos a gente escreve para fazer anotação, para estudar. Então a gente pode usar a linguagem que quiser. Exato. Né? Então você vai entender, porque você em tese se compreende. Agora, para os outros, você tem que mandar a mensagem, eles têm que conseguir entender. Então vamos pensar, você vai escrever para um juiz ler. O juiz é uma pessoa que ele não vai ler só o seu processo, né? Ele vai ler outros tantos processos. E no meio desses outros tantos tem o seu processo, que para você é extremamente importante. Para o juiz é um outro processo. Ele vai dar importância de qualquer processo que ele daria. E se ele tem que ler 200 páginas, ele já cansou. Aqui em Dourados teve um juiz que deu uma sentença, hoje esse juiz não está mais aqui, está em Campo Grande, uma sentença com mais de 100 páginas. Tanto que nas últimas 3 páginas ele fez um resumo da sentença para a gente entender. Né? E foi uma sentença que ele deu para vários processos de uma vez só, usou a mesma sentença. Aí a gente lia o resumo, né? Porque 100 e poucas páginas, então... Esses dias eu estava pensando sobre isso, o perigo que é esse tipo de coisa. Vocês comentaram do processo digital, que agora tem petições extensas e tal, fazer uma sentença em 100 páginas. Esses dias eu estava pensando que a necessidade dessa simplificação, que não significa escrever errado, mas se preocupar com quem tá lendo, por exemplo, uma petição, uma sentença, e não só advogados, juízes, quem atua no Poder Judiciário, mas também as pessoas, os indivíduos, os clientes. Isso é extremamente importante, porque quando a gente fica nesse Poder Judiciário que fica com aquele linguajar próprio, no final das contas você cria um elitismo, uma coisa que torna eles intocáveis. Porque eles têm uma forma de comunicação própria, ao ponto que as outras pessoas fora do Poder Judiciário não entendem aquilo lá, então elas mesmas acabam aceitando que elas são, desculpa o termo, burras. É só pegar contra tudo que o direito do século XX até agora tem buscado, que é exatamente simplificar para que as pessoas tenham acesso à informação e transformem a informação num conhecimento. Porque simplificar não quer dizer superficializar. Então, tem aquela ideia de que eu tenho que escrever 50 páginas se eu posso escrever 10. Então, não, eu vou colocar aqui que se eu escrever 50, a pessoa vai se impressionar. Pelo contrário, no mundo cada vez mais rápido, de decisões rápidas, porque todo mundo quer celeridade, todo mundo quer que as coisas se resolvam no menor tempo possível. Quando você faz isso, você está jogando contra o seu cliente, você está jogando contra tudo aquilo que o direito contemporâneo busca dentro da sua linguagem. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, alguns anos atrás, eu não sei se eles ainda têm essa prática, mas isso alguns anos atrás, eles tinham feito um projeto petição 10, sentença 10. Então, se uma petição tinha até 10 páginas, a sentença também teria até 10 páginas. Né? E aí, para fomentar nos advogados essa questão de diminuir um pouco o tamanho das petições de vocês, a gente consegue ler a petição inteira, compreender, analisar, porque no processo, no final das contas, você vai analisar as provas, o contrato, aquilo, depoimento de testemunha, e o juiz vai se convencer com aquilo. Então, você teve que... Tem um jargão, né?
que fala que a qualidade do seu direito é inversamente proporcional à quantidade dos seus argumentos. Exato. Então, quanto mais você teve que falar, significa que muito pior é o seu direito ali envolvido. E quanto mais evidente, menos você precisa torná-lo ali, demonstrá-lo. Tem um exercício que eu costumo propor para os acadêmicos, porque eles já imaginam que vão chegar no primeiro semestre e já vão produzir peças processuais de 300 páginas e tudo mais. O primeiro texto produzido é um parágrafo. Ele tem que produzir um parágrafo com limite de 10 linhas. A maioria deles olha para mim como se aquilo fosse assim. Imagina, 10 linhas. Isso é fácil. No momento que se senta para fazer, não consigo. Porque o hábito de mais é melhor ainda está incontido na escrita. E escrita tem que ser objetiva, né? Tem casos assim que eu, como eu não sou da área jurídica, mas eu acompanho exatamente por trabalhar com essa área, você vê casos assim de pessoas que escrevem lá a expressão em latim no texto oficial e aí colocam entre parênteses o que ela significa. Quer dizer, é específica para a área. Quem vai ler aquilo tem que entender. Quem vai ler aquilo já sabe o que significa. Mas por quê? Porque precisa ter volume. Na cabeça de muitas pessoas precisa ter volume. Texto tem que ter volume. E não é volume. É exatamente o que eu digo, o que eu quero dizer, o que eu preciso dizer tem que estar dito. Sem mais nem menos. Né? Excesso é ruim, falta também é. No texto escrito. Numas petições mais antigas, assim, ad argumentando tantum e só por amor ao debate, passo a não sei o quê. Não, se é só por amor ao debate, pula essa parte, não vamos ler, então. Eu sugiro sempre que se leia Rui Barbosa, para você passar, se você passar do segundo parágrafo com o conhecimento que se tem quando se entra na graduação, pode ir lá para o quarto semestre. Ele já começa a oração aos moços com quereríeis vós. Quereríeis vós. O que é isso? O que é isso? Então, ele não fala medir, ele fala aquinhonhar. Não que não seja maravilhoso, o eruditismo existe, a gente tem que entender, mas não cabe mais no século XXI. Já não cabia no outro momento, mas é que não tinha essa ligação com o cidadão, não precisava entender a regra, né? Tinha advogado para entender para ele. Na época de Rui Barbosa, né? Vamos falar, né? Começo do século XX, ele é de 1800 e 1900, ali, né? Na transição. Rui Barbosa está nessa época aí, na mudança do século XIX para o século XX. Então, havia uma distinção realmente, até de quem sabia ler para quem não sabia ler. Né? Para cada ciência também. Quem era do direito. Entre os próprios advogados havia uma classificação. Exato. Os rábulas e os advogados. Os advogados, em tese, eles sequer trabalhavam. Né? Os advogados, os oradores, trabalhar era um demérito. Trabalhava-se os rábulas, né? Então, assim, havia toda essa questão realmente de se colocar ali uma hierarquia, algo quase inalcançável, né? Aquele que sabia utilizar as palavras e toda a retórica e tinha o estudo do direito romano e dos termos em latim, né? Havia essa distinção. Bem aos modos da antiguidade clássica. O orador era um semideus, porque ele era o único que podia ocupar o púlpito para se dirigir às pessoas. Então, ele era agraciado pelo dom, pelo toque divino da palavra. E nós sabemos hoje que não é por aí. Em língua portuguesa, nós temos um fenômeno também, é que a língua portuguesa, assim como muitos outros idiomas, as palavras acabam alterando o significado muito rapidamente, ou ela sofre uma incidência muito grande aí de estrangeirismos, que dá origem a alguns neologismos da língua portuguesa. E aí um ponto interessante que em direito internacional, quando se estuda sobre os tratados, aí há uma referência, de certa forma, histórica à utilização da língua francesa como o idioma diplomático. Por quê? Porque a época da celebração dos primeiros tratados, a potência era a Inglaterra. Então, se fosse utilizado o inglês, seria uma forma de... ali haveria um privilégio para os ingleses. Então, preferia-se o francês, até porque o século XIX, esse Estado significava imitar os franceses, né? E também porque o francês tem uma característica que é um idioma que muda muito pouco.
né? Tanto que o Código Civil francês de Napoleão está vigente e as pessoas entendem o código diferente do se você pegar de repente uma lei ou um texto aqui da primeira metade de 1800 do Brasil, talvez você tenha dificuldade de entender, né? O nosso Código Comercial de 1850 Exato. em vigor. Então se utilizava muito o francês como um idioma de interpretação dos tratados. Por exemplo, você tinha um tratado entre Brasil e Inglaterra, era celebrado em língua portuguesa, em inglês, e o idioma de interpretação seria o francês, né? E aí vem aquela questão de comparação que nós fazemos com a língua portuguesa, né? Porque o exemplo que eu utilizo eventualmente em aula de direito internacional, a palavra vossa mercê, que depois já pro vós mercê, depois já passa pro você, né? E um tempo atrás eu em aula com um aluno, né? Ele veio e perguntou, professor, o que vai cair na prova? Eu disse da página 10 até a página 150 do livro, né? E eu vi que já é possível você fazer a junção do pronome você com o verbo ser na segunda pessoa do plural. Ele falou, professor, você é louco, né? Então eu vi que agora já é possível reduzir ainda mais, né? Essa questão da língua, a gente tem que lembrar. Isso é uma concepção minha como uma pessoa da área. A língua portuguesa ela é globalizada desde o primeiro momento. Ela inicia já com a junção do português vindo de Portugal e as línguas indígenas que aqui estão, porque muitas palavras da Europa não conseguiam dar conta do que foi encontrado aqui. Depois nós temos a contribuição grandiosa de outros povos, né? Os afrodescendentes, nós temos os árabes na região ali, nordeste do Brasil, né? Recife é relacionada à palavra al-Recife, que é uma palavra árabe. E aí nós temos os orientais de todo tipo. Então, a nossa cultura sempre foi isso. E é interessante que a antropofagia da língua portuguesa. Nós não nos contentamos apenas em saber de uma palavra. Nós pegamos aquela palavra e damos a ela a nossa identidade. Escanear, deletar, palavras que não fazem parte do nosso léxico original, mas que hoje ninguém consegue viver sem elas. Então, a língua portuguesa é a primeira língua globalizada. Nem tinha globalização, nós já éramos. Do nosso VoLP, né? O nosso VoLP. A gente vai incorporando, facilitando. Uma coisa que surge em discussões, assim, que algumas pessoas falam que a norma culta ela discrimina, ela afasta, né? A formalidade afasta. Na verdade, não. Você precisa saber se comunicar bem, até porque para você ser bem compreendido. Você não dominar a norma culta, ter a formalidade na hora da sua comunicação, no ambiente de trabalho, na hora que você vai escrever, vai mandar um e-mail. Você quer mandar um e-mail concorrendo a uma vaga de emprego, né? Você tem que saber pontuar, dominar a norma culta, uma forma de tratamento, não precisa também exagerar, né? Mas organizar as ideias, porque você está concorrendo a uma vaga de emprego. Quem está lhe selecionando, ele não é seu amigo, ele quer um bom funcionário, um bom empregado para desempenhar, que vai atender clientes daquela empresa. Então, os clientes também, ele tem que saber convencer os clientes. Você quer ser vendedor, você precisa saber convencer. Então, tudo isso não é só na questão da área do direito, é no dia a dia que precisa tudo isso. E aí fica um recado, eu acho que há uma carência, não é carência, há uma falta, né, de leitura por parte de todos. Não vou falar só do acadêmico de direito, não. Vou falar de todo mundo. Há uma falta de leitura e de ler e de buscar compreender, né? Ler um livro que tenha mais de 50 páginas também, que não seja em fonte 14. Né? Mas tem bons livros pequenininhos também, alguns contos. E essa questão que você falou, voltamos lá no nosso primeiro momento, vocabulário. Quando eu tenho vocabulário, eu consigo adequar a minha mensagem ao meu público. Não é porque o meu público tem pouca instrução que eu preciso falar errado.
Se eu disser problema e não disser problema, ele vai entender que é problema. Então, o meu público, ele consegue compreender. Então, adequação do vocabulário, adequação da sua mensagem, e isso é sua leitura. Você pode ler textos técnicos, você pode ler textos menos técnicos, até para você entender como que o vocabulário é colocado ali. 50 tons de cinza também? Vale ou não? Olha, como obra literária é péssima. Você já leu? Como obra literária, eu prefiro o Marquês de Sade. Marquês de Sade é mais interessante. Os contos do Marquês de Sade, você vai ficar mais emocionado. Você já leu, Vinícius? Esse é 120 dias em Sodoma. Em Sodoma. Pesado, hein? Mas é daí que advém toda essa literatura. Júlia, Bianca, Sabrina, também vem disso aí. Os 50 Tons de Cinza, na minha concepção, claro, não, tem que ler, acho que tem que ler de tudo. Até para você saber que tem coisa melhor. Né? Mas a minha opinião é assim, você pegar a Júlia, Sabrina e Quando Bianca... é assim, o Fernando leu Crepúsculo, toda a saga. Mas a gente precisa ler. Não, pior é assistir o filme. Vou esperar sair o filme. Você Ela vai tem pegar que ler. Vai pegar a Duna na biblioteca, 2 chaproca desse tamanho. Eu vou esperar. A pessoa fala lá dos Miseráveis, do Victor Hugo, uma obra fantástica, aí chega lá 3 tomos, você fala, Celso, vou morrer, né? Mas é que a gente tem a ideia de que a gente tem que ler o livro de uma vez só. E tem que ler um livro só por vez também. Leia. Você pode ler um livro teórico, leia um best-seller, também é legal. Tem que ler de tudo um pouco, até para você selecionar. Ler as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Aquilo que você mais gosta, você entender a diferença dos autores. Porque se você só lê o erudito, o acadêmico, você também não vai ter assunto com o mundo, né? E como que você vai se posicionar? O que não está na academia é ruim? Não. Né? O que nós vamos falar então do Patativa do Assaré? Maravilhoso. Então a gente também não pode fazer só um tipo de leitura. Eu agora estou lendo, além dos livros de direito de argumentação, Regina Toledo, Damião, queridíssimos, né, autores aí, eu também estou lendo um Steven James, que é uma sequência de serial killers, de um FBI, mas tem que ler. É gostoso, a mente precisa de alívio. Né? Já sei o final da história, eu já sei que todos os livros vão acabar da mesma forma. Mas não é isso. Se isso fosse fundamental, ninguém tinha ido assistir Titanic, porque a gente já sabia o final da história. Então a gente precisa buscar... Você sabia que o Jack ia morrer? Mas o navio ia afundar, alguém ia ter que morrer. É uma história de amor, alguém tem que morrer. A Rose matou o Jack, até hoje eu não perdoo ela. Nossa, que triste. Mas o legal da leitura, assim... que com o tempo você acaba identificando aquilo que você mais gosta de ler quando a gente diz de ficção. Né? Porque estudo, hoje, para nós, estudar é trabalhar. Né? Quando você está na escola, você estuda, mas você não está trabalhando. Então, hoje, para nós, estudar é trabalhar. Então, a gente lê, até texto que você está lendo, fala assim, mas que coisa chata. Mas você tem que ler aquilo ali. Aí você vai ler outras coisas para poder se distrair. Você vai ler... O George Martin, Crônica de Gelo e Fogo, 5 livros com uma média de 800 páginas cada um. E agora aquele velho vai morrer e não vai terminar de contar a história pra gente. Né? Quem não começou, não comece. Espere ele terminar de escrever a história para começar. Então eu estou nessa agonia ali. Mas eu acho que todos aqueles que querem desenvolver, né? A Juliana falou, adquirir um léxico. O léxico é o que é? O vocabulário próprio de qualquer profissão. Toda profissão tem. Médico fala uma linguagem que eles vão entender entre eles. O engenheiro e o arquiteto falam uma linguagem que eles vão entender entre eles. Exato. E no meio jurídico, é claro, tem uma linguagem própria que a gente se entende e até facilita a nossa comunicação. Por isso que às vezes você usa um termo em latim, né? Tá tudo bem. Você vai numa audiência, só tem advogado e juiz, a audiência é rápida porque todo mundo se entendeu. Claro. Então, mas para todo mundo, na verdade, não só para o acadêmico, tal, para adquirir o hábito da leitura, para a formação desse vocabulário, né? E até ver construções verbais, construções de frases, de sentenças, de estilos. Aprender ortografia. Você lê uma palavra, você lê através com S acentuado, você nunca vai escrever através com Z. Porque na sua mente, a sua mente vai acender lá e falar assim, tá errado. Você já sabe disso. São essas questões que a gente precisa sempre lembrar. A leitura, além de uma série de questões, relaxa, é gostoso, você
aprende, porque também é um conhecimento não só de língua, é um conhecimento de mundo, você consegue perceber as pessoas. Eu digo principalmente para o pessoal do direito. Você lida com pessoas, o direito não é sobre leis. Sobre leis você decora lá a Constituição, tá tudo bem. Você está lidando com pessoas, com emoções, com sentimentos, com desejos. E você precisa conhecer como essas pessoas podem reagir a tudo que está à volta delas. Então, essa é a grande questão da leitura. Ler, eu recentemente li um texto muito interessante no qual tinha-se a ideia assim, habituar a leitura. Não, nós temos que nos habilitar para ler. Né? O que é isso? Conhecer. Quem é o autor? Quando que esse livro foi escrito? Eu nunca esqueço o professor Flávio Mesa Casa, nosso colega, né? Que ele uma vez chegou num semestre e colocou alguns livros. Vocês leram? Alguém levantou a mão e falou, a professora Juliana falou sobre eles no semestre passado, vocês leram? Não. O Flávio dizia, culpa sua, que você só falou para eles dos livros, você não mandou ler. Né? Então, assim, nós precisamos nos habilitar a ler. E ler não é só livro impresso, né? Antes de tudo. Ler, tudo é leitura. Você lê as pessoas, você lê... no tablet também é leitura, o livro impresso é leitura, tudo é leitura. Compra um Kindle e vai ler no Kindle. Eu comprei um. Tô sofrendo, mas tô indo. Mas é melhor que no tablet, menos luz. Menos luz, né? Então, eu tô indo, tô lá. Irmãos e irmãs, o tempo passou muito rápido hoje, na agradável presença da professora Juliana. Chegou o momento de encerrarmos mais um episódio do Direito do Mato. Fica aqui o nosso agradecimento especial à professora Juliana, que compareceu aqui conosco para compartilhar um pouco do seu conhecimento. Nos deixou aqui o recado da importância da leitura. Professora Juliana, muito obrigado. Agradeço a vocês, meus colegas queridos, né, que sempre com muito bom humor, conseguem aí passar essa mensagem para o pessoal. E vocês estão sim ensinando, porque eu não sou da área e eu consigo aprender com vocês em todos os podcasts, certo? E tenho certeza que outras oportunidades virão. E já me coloco aqui à disposição. Espero que esse seja um podcast bombado, atenção, né, para todos aí. Como disse o querido Fabrício, coloquem aí, publiquem nas redes, no WhatsApp da tia, né? E vamos lá. Muito obrigada, agradeço profundamente. Sempre, sempre, sempre um prazer estar com vocês, colegas. Bom, pessoal, vocês podem ver aí que a conversa foi sensacional com a professora Juliana. A gente conseguiu discutir e aprender bastante sobre a importância da linguagem e tal. Então fica aí a dica ao acadêmico de Direito. Valoriza mais ainda essa disciplina importantíssima para todos nós. E também fica aquele recado, acompanhe a gente nas redes sociais, confere lá Direito no Mato no Instagram e no Facebook e ouve todos os episódios que já estão lá no Spotify e também no YouTube. E em breve os episódios proibidos serão colocados no YouTube. Os episódios do 1 ao 11, né, estão sendo editados em vídeo. Revisados e editados. Aqueles lá precisam extremamente ser revisados, né, para poder ir ao ar em vídeo. Tá? Tenham todos uma ótima semana, um grande abraço, sejam felizes.